válidas cientificamente do que a gente. Então, o Aquino, ele entende muito, é professor da área de medicina baseada em evidências, e ele integra a nossa CTO da PM de Minas, de policiamento baseado em evidências. Então, ele estuda as duas áreas. E hoje ele vai fazer uma breve apresentação para a gente aqui sobre esse paralelo entre medicina baseada em evidências, os desafios disso lá, como que isso surgiu lá e como que isso pode ser aplicado aqui. E aí vocês vão lembrar da pandemia. Lembra da pandemia? Que foi uma bateção de cabeça em alguns médicos, se funciona ou não. E é isso, mesmo na medicina, que você tem as pessoas que estudam medicina baseada em evidências, as cursos baseados em evidências, quando chegou no momento de crise, na hora que foi ver, tinha um monte de médico que não sabia o que estava falando. Então, aqui ele vai discutir um pouco aqui sobre a questão da clínica, da evidência, de como trabalhar com isso. Então, aqui, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos ter uma fala rápida, bem objetiva. Ao final, a gente pode fazer alguma pergunta sobre o interesse de vocês. E a fala vai ser bem rápida e objetiva aqui, tá ok? Seja bem-vindo aqui, muito obrigado por sua vez. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhor. Primeiramente, quero agradecer ao senhor capitão pelo convite. É um desafio, uma honra para mim estar aqui falando com os senhores. E eu vou tentar traduzir o linguajar médico, os termos técnicos médicos, para a realidade dos senhores. Como o senhor capitão falou, existe um paralelo muito grande entre policiamento e medicina baseada em evidências. Esse assunto começou mais ou menos na mesma época, no final dos anos 70 e início dos anos 80, nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. A medicina emplacou esse modo de trabalho e avançou muito. O policiamento baseado em evidências, nem tanto. Os expoentes desses assuntos são profissionais contemporâneos, trocaram experiências, e eu vou falar um pouco sobre eles aqui. Então vamos começar. Só um minutinho. Esse é o nosso roteiro. Vou falar um pouco com a introdução, os princípios da medicina e do policiamento baseado em evidências. Passou demais. Alguns exemplos e vamos fechar. Senhores, ilustrei aqui duas situações: atendimento à saúde e uma situação de policiamento. O que os senhores acham que essas duas atividades têm em comum? O que vem à cabeça dos senhores? O que faz parte do dia a dia desses dois grupos de profissionais? Alguém arrisca? Resolver problemas complexos. O que mais? Situações difíceis. O nosso trabalho é previsível. Quando os senhores estão na rua, é um trabalho previsível, muito tranquilo, programei, executei? Não, né? O trabalho de um médico também não, especialmente em situações de urgência e emergência. Então, tomada de decisão sob incerteza. O médico e o policial não têm todos os dados para tomar uma decisão. Tem um ditado que fala que a medicina é a arte de gerenciar as incertezas e a dúvida. Segundo, a gente tem que trabalhar com base em evidências científicas e não somente isso, incorporar a experiência clínica e a experiência profissional. Não adianta também ficar só na teoria sem levar em conta a prática. Os valores e as preferências do paciente são muito importantes no nosso trabalho médico. Eu não posso simplesmente falar para o paciente fazer uma coisa sem que ele concorde com aquilo. E a mesma coisa, os valores e preferências de uma população, de uma cidade, também são importantes na definição do trabalho policial. Gestão de risco e prevenção. A gente está sempre prevenindo complicações, querendo reduzir mortalidade, aumentar a qualidade de vida. Policiamento, prevenir crime, reduzir violência, aumentar a sensação de segurança. Contexto social e ético. Os médicos frequentemente lidam com dilemas. Até onde eu vou com o tratamento desse paciente? Será que não é a hora de deixá-lo descansar? Às vezes o tratamento médico faz mais mal do que bem. Os policiais também têm dilemas éticos, né? Por exemplo, o uso proporcional
Trabalho em equipe. Nós sempre trabalhamos em equipe. Né? No hospital, a gente fala em trabalho multidisciplinar, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, técnico de enfermagem, psicólogo, dentista. A gente trabalha em conjunto. E a polícia também, polícia militar, civil, peritos, órgãos de justiça e comunidade. A gente trabalha avaliando resultados. Não adianta fazer o que eu acho que é o certo e fazer a coisa errada, né? Então, a gente acompanha, a gente chama isso de desfechos, mortalidade, complicações e qualidade de vida. E o policiamento trabalha na redução de crime, reincidência e confiança da população. Mais um ponto em comum, né? Proteger vidas com base em decisões responsáveis e fundamentadas. Nós todos precisamos diferenciar o que a gente acha que é certo e o que realmente é certo, o que parece que funciona e o que realmente funciona. Como é que a gente sabe se uma coisa funciona? Testando. Alguém já testou? Alguém já experimentou? Eu trabalho lá no HPM, a gente tem uma pós-graduação, que é a pós-graduação da medicina e a residência médica. Os médicos formados vão para lá ficar 2 anos de treinamento conosco. Então a gente sempre tem uma atividade de treinamento contínuo com os médicos residentes. E aí, o que a gente faz? Como é que é isso? Vamos procurar a resposta. Alguém já testou isso? Geralmente na medicina alguém já testou a nossa dúvida. A gente tem que saber procurar, encontrar a resposta e aplicar. Senhores, a gente está falando aqui de uma mudança de tudo que eu estou falando aqui se aplica propositalmente, tudo aqui são princípios que se aplicam ao policiamento e à medicina baseada em evidências. Tá? A gente está falando de uma mudança de paradigma. Eu sempre fiz desse jeito. De médicos, eu já convivi com médicos antigos, olha, eu sempre trato gripe com 2 comprimidos de azitromicina, que é um antibiótico, que não trata gripe. Ele sempre fez assim, sempre fez errado. Só que ele usa o argumento da autoridade, da experiência, sempre fez errado. A forma correta é: alguém já testou a azitromicina para a gripe? Se alguém testou e funcionou, a gente muda a nossa conduta. E aí, para falar em alguém já testou, eu vou trazer o primeiro estudo, que foi um teste na medicina. Quis saber realmente se alguma coisa funcionava através de um experimento. Esse pessoal aqui, eles eram guerreiros de verdade. Os navegadores dos anos 1500, a taxa de mortalidade de uma viagem dessas, olha, a viagem de Fernão de Magalhães, primeira circunnavegação na Terra, saíram 234, voltaram 18, todo mundo morreu. A viagem de Vasco da Gama às Índias em 1498, saíram 150, voltaram 55. Todo mundo morria, por vários motivos. E um deles era uma doença chamada escorbuto. O escorbuto é uma doença causada por falta de vitamina C. Porque eles iam para os mares, ficavam meses sem comer nenhum alimento de origem vegetal, que não tem vitamina C. E essa doença, as gengivas, elas literalmente apodrecem, os dentes caem, e o paciente tem várias complicações e acaba morrendo. Daí, esse pesquisador, lá em 1747, resolveu fazer um experimento. Pegou 12 sobreviventes com escorbuto, falou assim: eu vou pegar 6 duplas, faz uma fila aí, para cada dupla eu vou experimentar alguma coisa. E olha que sacanagem: cidra, vinagre, água do mar, laranja e limão, ácido sulfúrico e essa mistura aqui, ó. Todos morreram, exceto o grupo laranjas e limões. Na época ninguém nem sabia o que era vitamina C, mas descobriu que alguns alimentos naturais, laranjas e limões, curavam o escorbuto. Isso foi, esse texto está disponível online, são 400 páginas desse estudo. Ele foi o primeiro estudo publicado experimental. Então alguém, antigamente também a medicina usava sanguessuga para quase tudo, ou drenagem
chama flebotomia, fazer um corte na veia e deixar a pessoa perder sangue, porque achavam que tirando o sangue iria tirar impurezas. Então, muito nada a ver. Esse é um modelo, é um tipo de estudo, existem vários tipos de estudos. Esse aqui é um tipo de estudo que ele está classificado lá como o estudo mais adequado da medicina, que se chama ensaio randomizado terapêutico. O que é ensaio randomizado terapêutico? Eu seleciono dois grupos de forma completamente aleatória e para um grupo eu testo o medicamento que eu quero, e para outro grupo eu dou ou o medicamento que já é usado ou o placebo. E acompanho os dois grupos, vejo qual que é o resultado. Isso se chama ensaio terapêutico, isso também é usado no policiamento, nos estudos sobre policiamento. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Esse sujeito aqui, um dia vocês ainda vão ouvir esse nome, Ark Cochrane, o sobrenome dele é Cochrane. E esse nome Cochrane ele é um título de uma biblioteca médica sobre revisões sistemáticas, que a gente vai falar o que é isso. Esse senhor, em 1971, ele escreveu um livro chamado Efetividade e Eficiência, Reflexões Aleatórias sobre Saúde. E olha o que ele falava, gente. Os recursos são limitados. A gente tem que priorizar o que realmente funciona, gastar dinheiro como funciona, não gastar dinheiro à toa. E o que funciona, oferecer para todo mundo. A melhor maneira de conhecer o que funciona são os ensaios terapêuticos randomizados, estudos bem feitos. Vocês acham que essa fala hoje que ela é adequada, pertinente? Pessoal, um dos cadetes do ano passado eu achei a ideia genial. Se eu não me engano, foi o Pacheco. Tem um cadete de estudante chamado Pacheco. Eu acho que foi ele, tenho certeza não. Ele tinha dado uma ideia de a gente fazer uma espécie de uma mesa para a gente ir dialogando enquanto a sua apresentação. Só que ficava mais difícil a gente operacionalizar isso aqui e tal, né? E fazendo umas pontos paralelos para a nossa atividade do que aquilo está falando. Teve um ponto aqui que ele falou sobre deixar o paciente morrer. Uma dúvida, né? Você fala assim, peraí, tem uma intervenção. Até que ponto essa intervenção vale a pena? É um dilema que o médico vive. Traduzindo isso para nós, já tem essa discussão do policiamento baseado em evidências, no caso de busca pessoal. Então, existem estudos robustos que, ao você aumentar o número de busca pessoal em determinada localidade, diminui o crime. Só que, ao mesmo tempo, isso deteriora a relação polícia-comunidade. Isso é ruim, é prejudicial para a legitimidade da polícia, para a aproximação entre polícia e comunidade. Então, é um dilema. De um lado, a gente tem uma intervenção testada que funciona para reduzir o crime, só que ela tem impactos negativos para a polícia, para a imagem da polícia. E essa imagem, essa proximidade da polícia com a comunidade, para alguns crimes ela é importante, porque ela em si reduz crimes. É um tipo desse dilema que ele está falando. E aí, qual intervenção usar? Qual das duas? Então a gente tem que saber qual medida, até que medida a gente aumenta o número de busca pessoal em determinada localidade. Qual que é o problema daquela comunidade? É crime contra o patrimônio? O que será que funciona contra o crime patrimônio? Será que é a busca pessoal? Mas qual medida que nós vamos aumentar a busca pessoal? Ou vamos sair da busca pessoal em todo mundo e deixar a legitimidade policial piorar? Ok? Quando ele trouxe o exemplo aqui do escorbuto, digamos, esse experimento que foi feito daquela forma, testou 6 intervenções, não foi isso? 6, né? 6 intervenções. Vocês tinham que pensar aqui, por exemplo, em violência doméstica. O que funciona para violência doméstica? Vamos testar? Então, pegar autores e incidentes em violência doméstica. Será que prender o cara reduz a incidência? Quem tem estudo que fala sobre isso? Será que colocar tornozeleira eletrônica funciona? Será que afastar ele de casa funciona? Será que dar um pau no cara funciona? Ou um tratamento, que chama de justiça procedimental, de tratamento justo, o que funciona? É isso. Então, pensar os tipos de intervenções policiais, ou intervenções do sistema de justiça criminal, e ver qual que funciona e qual que não funciona. E aí, quem já viu estudos sobre alguma dessas intervenções e que pode falar assim, então, eu sei de um estudo que funciona, foi feito em tal lugar, foi feito um experimento, e
testarem e viram que prisão funciona, ou prisão não funciona. Alguém saberia falar? Porque os estudos até então, só para vocês verem como é que isso é complexo, e tem tudo a ver com a medicina baseada em evidências, porque para alguns autores, para um certo tipo de autor, a prisão funciona. O cara, ele para ou reduz a reincidência e regressão física contra a mulher. Mas para outros tipos de autor, aumenta. Esse exemplo que eu estou falando para vocês aqui. Se o cara é um trabalhador, ele tem vínculos sociais, ele cumpre o horário dele ali, é uma pessoa que estudou e trabalha direitinho, para esse cara a prisão funciona. É um estudo que a gente tem até hoje. Mas se o cara é, por exemplo, traficante, para esse cara, prisão piora a situação da mulher. Ele bate ainda mais na mulher. Então, olha como é que é complexo. E tem que ter estudo. Não quer dizer que um tipo de intervenção dessa vai funcionar para qualquer um dos casos. O que mostra que, dependente de qual área você for trabalhar, de qual serviço que você for fazer, eu quero ir para tanto-choque, eu quero ir para o PVD, você tem que chegar e estudar na sua área. Tem estudos já sobre todas essas áreas que eu estou falando com vocês. Então é isso, ok? A gente entender as intervenções e entender que uma resposta não vai funcionar da mesma forma, assim como na medicina depende do paciente, na nossa atividade também. E temos que saber quais são os estudos que falam sobre cada um dessas possíveis intervenções, ok? Então é mais ou menos por aí. Vamos tentando ir dialogando assim. E agora está no Cochrane, né? Bacana. Aqui. Tem estudo sobre polícia na plataforma também. Excelente, senhor capitão. Excelentes paralelos. Esse é o pai da medicina baseada em evidências. Ele definiu medicina baseada em evidências como uso explícito, judicioso e consciencioso da melhor evidência proveniente da pesquisa na abordagem de pacientes individuais. Então aqui essa frase é muito rica. A gente está falando de transparência, uso explícito é uso transparente, judicioso é sensato e consciencioso responsável. Da melhor evidência proveniente da pesquisa clínica, então vou pegar o que foi testado e vou aplicar para o meu paciente. A prática, a medicina baseada em evidências logo deixou de ficar só na medicina. Na área da saúde tem fisioterapia baseada em evidências, psicologia, odontologia. Em áreas não médicas, né? Ensino baseado em evidências, políticas públicas baseadas em evidências e nosso tema de policiamento baseado em evidências. Esse é um dos expoentes do policiamento baseado em evidências, Jerry Radcliffe. Olha a definição que ele fez, como é semelhante àquela da medicina. O uso explícito, judicioso e consciencioso da melhor evidência disponível na tomada de decisões para melhorar os feitos. Esse também é um outro autor muito importante do policiamento baseado em evidências, que é o Lawrence Sher. O uso da melhor pesquisa disponível sobre desfechos de trabalho de polícia para implementar guidelines e avaliar agências, unidades policiais. Esse senhor nós já tivemos o privilégio de recebê-lo aqui nesse auditório. O senhor capitão promoveu o primeiro seminário de policiamento internacional de policiamento baseado em evidências no ano passado, e o Sherman esteve aqui, nos deu uma palestra brilhante. Se os senhores quiserem conhecer o site da polícia, na página Policiamento Baseado em Evidências, o link para a apresentação está aqui, Conferência Internacional de Policiamento Baseado em Evidências. Tem a fala toda do Sherman lá, que é bem rico. O primeiro princípio, então, de medicina baseada em evidências, né? Quando eu fazer os paralelos, esse Radcliffe, que esse cara que falou, ele é ex-policial. Ele se aposentou como policial, hoje é professor universitário, então alguém que entende da prática policial. O Sherman, que é esse segundo autor, ele começou o trabalho dele na polícia de Nova York, primeiro era na resposta. O Sherman começou a trabalhar como analista criminal na polícia de Nova York, depois virou professor. O Sherman, que é o criador dessa noção de policiamento baseado em evidências, teve aqui no Brasil ano passado, teve aqui no Minas ano passado, agora escolhe com a gente. Então, o primeiro princípio, senhores, é que os sumários das melhores evidências devem ser o guia. O que é um sumário? O sumário é quando a gente resume. Resumir não é escrever um texto mais curto, não. Resumir é pegar tudo que já foi estudado e avaliar conjuntamente.
justamente condensar os estudos todos através de um processo que se chama revisão sistemática. Então, por exemplo, se eu tenho 20 estudos sobre o medicamento para determinada doença, eu faço uma avaliação dos 20. E se eles forem parecidos, eu consigo ajuntar o resultado de cada um de uma forma estatística, que se chama meta-análise. As revisões sistemáticas e as meta-análises são o que a gente tem de melhor de qualidade de estudos. Eu vou passar rapidamente. Segundo princípio, existe uma hierarquia de qualidade das evidências. Tem estudo ruim, tem estudo bom. O senhor capitão falou da pandemia. Vocês lembram da confusão que foi a pandemia? Vocês lembram do assunto? Eu vou até entrar num assunto sensível aqui. Eu posso provocar o sentimento de muitos aqui que sofreram naquele momento como eu sofri muito. Vocês lembram do assunto hidroxicloroquina? Hidroxicloroquina é um medicamento que tem atividades antivirais. Já foi testado em outros vírus antigamente. A hidroxicloroquina ela inibe a replicação viral em células do rim de macacos. Isso é uma pesquisa de laboratório, de bancada que a gente chama. Esse tipo de estudo tem uma qualidade ruim, porque ele não reflete a realidade. Quando a gente pega hidroxicloroquina e separa um grupo para usar e outro grupo para não usar, e acompanha o resultado dos dois, e se a hidroxicloroquina tiver um bom resultado, ótimo, a gente vai usar. Se não tiver um bom resultado, a gente descarta. Então a hidroxicloroquina, ela, nos estudos de pesquisa básica, ela mostrou benefício, mas nos estudos terapêuticos randomizados, não. E foi virou uma situação política no Brasil. Mas foi ferido um princípio básico de medicina baseada em evidências, que existe uma hierarquia da qualidade dos estudos. E existem outros dados. Terceiro princípio, não adianta só a gente avaliar as evidências. A gente tem que levar em conta o nosso público. Como o senhor capitão citou aqui alguns exemplos, a gente pode diminuir a criminalidade, mas piorar a relação com a comunidade. Ou então a gente pode ter, por exemplo, aqui eu coloquei um quadro com vários medicamentos que são usados para tratar depressão. Cada um deles tem algum problema com peso, libido, sono, custo e dificuldade para parar. Então, se eu tenho um paciente que quer perder peso, eu não posso dar um medicamento que vai promover ganho de peso. Eu tenho que sentar com ele e falar, olha, esses remédios aqui, o que a gente tem em relação a peso, libido, sono, custo. Isso é uma decisão compartilhada. Não basta só uma boa evidência. Basta que o paciente tem que participar. A comunidade tem que participar também das decisões de polícia. Bom, deixa eu dar um exemplo na área policial sobre isso. Sabiam que é da área que eu estudo mais, que é padrão de choque, tropa de choque. Sabiam que a poluição de elastômero foi criada no Reino Unido? Poluição de elastômero, lugar bala de borracha? Foi criada no Reino Unido. Sabe quantos disparos tem por ano lá de poluição de elastômero? Alguém chuta o valor aí? Nunca teve um disparo de poluição de elastômero na história da polícia do Reino Unido. A população lá não deixa a polícia utilizar isso lá. Eles criaram a poluição de elastômero, isso eles usaram na Irlanda, usaram na Índia, várias colônias britânicas, mas lá a população não autoriza a polícia a utilizar. Então é isso, a cultura local. Lá, grande parte da polícia trabalha desarmada. Então, a arma funciona? Funciona para alguns tipos de delito, sim, mas aquela comunidade fala assim, a gente não quer esse tipo de policiamento. Então é isso, você pode até ter evidência que funciona, de que isso é bom, de que isso é necessário. Vamos supor que se tivesse estudo sobre bala de elastômero em protesto, se é bom ou não, ok? Vamos supor que tivesse. Ainda assim, você tem que levar para o crivo daquela comunidade, senão você pode trazer problema para você. Imagina você, comandante de pelotão, comandante de setor, daqui a pouco vocês vão estar comandando setores aí. E aí, você faz um diagnóstico, assim como o médico faz, do problema de um determinado paciente. No caso de vocês, esse é o setor, tem um problema de criminalidade. Qual intervenção vocês vão utilizar naquele local? Então, o primeiro ponto é buscar evidências de qual tipo de intervenção funciona para aquele crime que vocês estão lidando. Mas depois disso,
essa construção com a sociedade sobre a melhor forma de lidar com aquele problema. Quem vai saber sobre a evidência são vocês, que devem sair daqui sabendo sobre o que funciona e o que não funciona para cada tipo de delito. Só que depois entender que a comunidade faz um crivo político daquilo e essa construção precisa ser compartilhada, assim como o médico faz essa construção paciente a paciente, ok? Senhores, agora, a partir de agora, eu parei de falar de medicina. Vou trazer exemplos de policiamento para ficar mais próximo da prática dos senhores. Coloquei aqui alguns estudos que são clássicos, são antigos, mas são estudos emblemáticos sobre o policiamento baseado em evidências. Eu acredito que os senhores já os conhecem, eu vou passar aqui o resumo de cada um deles. Esse estudo teve como objetivo testar se o aumento ou redução do patrulhamento preventivo de rotina, viaturas circulando pelas ruas, impactava na taxa de criminalidade, na sensação de segurança e na satisfação dos cidadãos. Um estudo de 1972-73 em Kansas. O método: dividiram a cidade em 3 áreas. Primeiro, policiamento reativo. A polícia só ia quando era chamada. Segundo, patrulhamento normal. E a terceira área, patrulhamento aumentado em 2 a 3 vezes, acompanhado por 1 ano. Qual que é o racional? O que é o lógico? Quanto mais polícia, menor criminalidade. Não é? Quando os senhores antes de entrar na polícia, né, família, aqui não tem polícia, o Brasil é foda, todo mundo fala sem saber sobre policiamento, né? O resultado: nenhuma diferença entre as 3 áreas: reativo, normal, aumentado. Nenhum impacto na percepção de segurança dos moradores, nenhum efeito na satisfação com o serviço policial. Em alguma disciplina vocês tinham estudado esse experimento? Qual disciplina? Bacana. O estudo quebrou o mito, né, de ter mais viaturas circulando e reduzir o crime. Mostrou a importância de avaliar cientificamente políticas de segurança e inspirou estratégias mais eficazes como hotspots polícia. Depois do Kansas, no policiamento comunitário, vocês estudaram alguma coisa, a complementação do estudo do Kansas? Ou não, parou em Kansas? Não entendi. Parou em Kansas ou continuou? Então tá. E aí, nessa época, a criminologia chegou, vocês viram que era na década de 70, ok? Década de 70 e 80, como que era o cenário criminológico? Nada funciona. Tudo que o governo botava dinheiro para fazer esses experimentos, chegava à conclusão de que nada funciona. Quem conseguiu salvar isso, quem conseguiu salvar a polícia, se você fala assim, aumentar a polícia não funciona, o que a gente vai fazer com a polícia? Corta recurso, corta efetivo, é isso mesmo. A gente tem alguns dados aqui de Belo Horizonte, que o coronel CPC me mostrou, que o período que ele mais tinha efetivo na rua, sabe o que aconteceu com o crime? Nada. Não mudou nada. E aí isso foi agora recente, os dados aqui de Minas, década passada. Quem salvou a polícia foi o Sherman, esse cara que criou medicina baseada em evidências, que teve aqui no Brasil na PM de Minas ano passado. Por quê? Ele pegou e começou a mapear as ligações para a atividade policial e percebeu que, se eu não me engano, 4% da área da cidade representava 50% das chamadas para a polícia. Então, o que ele fez? Falou assim, ao invés de sair simplesmente aumentando a atividade, o patrulhamento pelos bairros, vamos colocar o policiamento nesses lugares aonde aciona a polícia. E ele criou, então o Sherman criou essa noção de hotspots polícia. E aí, quando colocado o policiamento nesses lugares, aí a polícia funciona. Ok? Então, assim, senão vocês param quando vocês aprenderem polícia comunitária e falam assim, pô, a polícia não funciona, deixa eu ir embora para casa, deixa eu mudar de profissão, deixa eu fazer faculdade de medicina. Não. A polícia funciona, mas tem que saber como funciona, aonde funciona, que medida que funciona. E como é que vocês vão saber isso? Estudando. Você tem que sentar e ver esses autores. Não adianta ficar, aumenta o policiamento, reduz. Não é assim. Essa polícia já acabou. A polícia da geração de vocês é outra.
é outra. Eu falo que isso é extremamente importante, que para a carreira que vocês estão entrando, para o quadro que vocês estão entrando, é cada vez menos importante pensar na abordagem policial. Eu fui soldado também, um bom tempo. Então, é importante ter equipe policial, tiro, tudo isso é importante. Mas para a carreira do oficial, isso é menos importante do que outros tipos de saberes. Então, vocês vão lidar não é com a abordagem. Se você for entrar na organização e você vai abordando os outros, você não sabe o que você está fazendo. Você vai cuidar do emprego tático, de onde alocar as viaturas, como tenente, como capitão. E depois isso vai mudando, até chegar no nível mais político da questão. Se vocês não gostam disso, vocês estão no lugar errado. Volta a ser sargento, volta a ser soldado. Não é demérito nenhum ser soldado e sargento, tem muito orgulho disso. Mas a função é outra. E o tipo de conhecimento que se torna mais relevante é outro. E esse tipo de discussão fica cada vez mais importante. Você ouviu falar do Coronel Will? Vocês conhecem ele? Falo com vocês? O Coronel Will é um gigante, um gênio. Ele foi comandante, acho que nos anos 90, não é isso? Não sei se ele falou com vocês, tem uma frase que ele fala muito, que a EFO é a escola de comandantes. Ele falou isso com vocês? Falou? Por quê? A EFO não forma tenentes, forma comandantes. Vocês estão cadetes, vocês vão estar tenentes, vocês vão estar capitães, vocês são comandantes. E o saber comandar, o saber é outra coisa. E cada vez mais essa noção de trabalhar com evidências se mostra mais relevante. Então, só para vocês não ficarem aqui desesperançosos, porque nos anos 70 e 80 é muito desesperançoso para a atividade policial. O governo americano joga dinheiro em tudo, e a gente conclui que aumentar o policiamento não funciona. Então é importante saber a história, que esse estudo continua, e o Sherman, para nossa sorte, salvou a atividade policial. Então o policiamento funciona, desde focado. Se você simplesmente soltar a patrulha na rua e aumentar o patrulhamento, PA, viatura, a evidência que tem hoje é que não funciona. Pode ser que alguém aqui depois faça o estudo e mostre que funciona em certo contexto. Hoje, a evidência que tem, a melhor evidência, a evidência mais robusta, é que não funciona. Mas o hotspot polícia funciona, ok? Segundo estudo, patrulhamento a pé. Objetivo: avaliar 1981. Se o patrulhamento a pé em bairros urbanos reduzia a criminalidade e aumentava a sensação. Método: policiais designados para patrulhar a pé em áreas específicas, comparados sem patrulha a pé, vários meses. Não houve redução significativa nas taxas de crime. Houve aumento da sensação de segurança. Isso é um desfecho importante. Melhorou a relação entre polícia e comunidade. Policiais relataram maior satisfação do trabalho e melhor conhecimento da comunidade. Então, se vocês têm um problema no setor de vocês, que a população está reclamando, está sentindo falta da polícia, você vê lá que dados objetivos, o crime continua o mesmo, não aumenta, não diminuiu. Mas as pessoas começaram a reclamar mais dessa falta de polícia. Que tipo de estratégia você pode utilizar? Então, é isso. É saber as evidências disponíveis para qual intervenção, o seu diagnóstico, o problema que você tem lá, e pensar em intervenção adequada para aquela demanda do seu setor. Ok? Então, esse estudo foi pioneiro em destacar o valor da percepção de segurança como um desfecho relevante. Influenciou políticas de policiamento comunitário e abordagens voltadas para a legitimidade e confiança pública. Próximo estudo. Esse aqui vocês também já estudaram, né? Broken Window, janelas quebradas. Surge em Nova Jersey nos anos 70, foi publicado em 1982. Muitos policiais eram céticos que a patrulha a pé reduzia a mobilidade, dificultava a resposta rápida, parecia pouco efetivo. As avaliações mostraram que a patrulha a pé não reduzia significativamente o crime, mas aumentava a sensação de segurança. Esse estudo, a metáfora da janela quebrada, que significa sinais de desordem, lixos, pequenos delitos, comunicam o abandono e levam a uma escalada de crimes. E esse estudo mudou o paradigma do policiamento e deslocou o foco de apenas responder ao crime para prevenir desordem. Foi uma das bases do policiamento orientado para problemas e do policiamento comunitário. E, por fim, o estudo de Minneapolis, 1984, do seu capitão
já explicou aqui, em relação à agressão e em caso de violência doméstica. Então, esse foi o primeiro experimento que teve como medicamento prisão. A gente faz experimentos com tratamentos e aqui o tratamento foi prisão do agressor, uma das opções. Então, em casos de violência doméstica, existia uma relutância em prender o indivíduo, o agressor, e uma tendência a acalmar os ânimos, a conversar ali, resolver, administrar. Então, o Sherman criou esse estudo com 3 grupos: prisão do agressor, segundo grupo, aconselhamento das partes, e terceiro, separação temporária. Ó, sai, fica um tempo fora, depois o senhor volta. A prisão foi significativamente mais eficaz para reduzir a reincidência. O aconselhamento e separação não. Mas como o senhor capitão falou, isso depende muito do perfil do agressor. E isso aqui acabou levando a resultados mistos, né? Em alguns contextos a prisão reduzia a reincidência e outros até aumentava. Isso aqui ilustra uma coisa, que uma evidência forte em um contexto pode não se aplicar universalmente. Lembram lá que no início a melhor evidência disponível da pesquisa aplicada para pacientes individuais. Então a melhor evidência disponível da pesquisa aplicada para a realidade local. Aproveitando aqui, né, a deixa do Aquino, vocês estão vendo o Sherman de novo, né? Ele, para mim, é o maior pesquisador da história sobre polícia, né? Muita gente não tem noção ainda da importância desse cara, que ele teve aqui em Minas ano passado. Ele mora em 3 países diferentes, o cara com uma agenda super apertada. Ele teve aqui, e veio aqui no PM de Minas, foi a única polícia do Brasil que ele veio. O Ministério da Justiça já tentou trazer, não conseguiu. Fórum Brasileiro de Segurança Pública tentou trazer no Brasil, também não conseguiu, e a gente conseguiu trazer para Minas Gerais. É algo muito relevante. É interessante isso que o Aquino mencionou, que vocês vão ter que lidar com isso. O primeiro mostrou que prisão funciona. Depois tentaram replicar estudo e falaram assim: olha, evidências são mistas. Aí depois, em outros estudos, alguém vira e fala assim: olha, eu entendi aqui o porquê que as evidências são mistas, porque a gente também tem que entender o perfil do autor, que para alguns autores funcionam, para outros não. E é assim que é a ciência. Você vai refutando e vai melhorando os estudos com o tempo. Então, se você pegar alguém que estuda em determinada área e para os seus estudos por ali, igual na medicina, o médico formou lá nos anos 70 e nunca mais voltou a estudar. Acabou, meu amigo. Passou 2, 3 anos, já tem novas evidências, novos estudos. Então, por isso que eles se especializam lá na área médica, porque não tem como o médico acompanhar todas as atividades, não tem como ele estudar sobre tudo. E a área policial é a mesma coisa. Não tem como você ser um bom policial generalista. Não tem como. Porque tem estudo demais sobre cada uma dessas coisas. Ah, vou trabalhar com PVD, vou trabalhar com RICAD, vou contra de choque, vou trabalhar com crimes contra o patrimônio, vou trabalhar com prevenção de homicídio. Cada área dessa tem centenas de estudos. Para você acompanhar o estado da arte, você tem que se especializar. Ok? Senhores, agora para o nosso fechamento aqui, eu vou criar uma situação e vou fazer uma busca de um estudo para tentar solucionar uma dúvida. Na medicina, a gente tem várias bibliotecas que a gente consegue resolver as nossas dúvidas todas em menos de 10 minutos. Tem muita coisa para explicar. Policiamento baseado em evidências, nem tanto. Mas eu vou mostrar um site aqui para os senhores que vale a pena explorar depois. Infelizmente, a grande maioria das publicações são no idioma inglês. Mas hoje em dia também, né, com essas inteligências artificiais, o site que você abre, pede para traduzir, traduz o site todo automático, dá para explorar bem. Coloquei aqui exemplo, os senhores estão vendo aqui eu pedi a IA para gerar a imagem de uma rua com pouco iluminação, colocou um tanto de poste. Aí eu pedi que tire um pouco de poste, aí tirou o poste e colocou uma imagem com um dia, um solão. Então eu deixei essa aqui. A ideia é, em um bairro de periferia de Belo Horizonte, o índice de roubos com arma de fogo à noite disparou 40% no último ano. A prefeitura instalou postes de iluminação pública de LED nas ruas
que antes eram muito escuras. Essa intervenção terá impacto na redução de roubos noturnos? O que os senhores acham? Qual que é a lógica? Sim, a lógica é sim, né? Será que alguém já testou essa hipótese? Não vamos ficar só no racional, na lógica, né? Vamos ver se alguém já testou, vamos procurar. E aí eu vou sugerir esse site aqui, ó, College of Police, do Reino Unido, que tem uma ferramenta, caixinha de ferramenta para redução de crime. Esse site, ele agrupa vários estudos sobre policiamento baseado em evidências, várias intervenções diferentes. E além de colocar o estudo, ele faz uma análise crítica do estudo, é só ele. Chega lá, tem o estudo, tem um resumo, tem o estudo original. A gente pode ler o resumo e o estudo original. Então é uma ferramenta desenvolvida pelo College of Police do Reino Unido, reúne síntese de evidências sobre intervenções policiais, classifica essas evidências quanto à eficácia, a qualidade da evidência e a aplicabilidade. Permite acesso a resumos de uma página e abrange várias áreas, como policiamento em hotspots, patrulhamento a pé, iluminação pública, câmeras corporais, que é um assunto tão atual, programas de reputação, entre outros. Facilita a tomada de decisão informada por gestores e oficiais. E é grátis. Tem que explorar, tem que aproveitar que é gratuito. Eles usam esse mnemônico aqui, ó, M, para avaliar o efeito. O efeito significa a intervenção diminuiu, aumentou ou não mudou o crime. O mecanismo, por que a intervenção alterou o crime? Os moderadores, em quais circunstâncias funcionam e em quais não funcionam? A implementação, o que eu preciso para colocar isso em prática? E o custo. Então, esse site não fala apenas que funciona, não funciona. Ele fala assim, funciona melhor nesses cenários, as dificuldades são essas, o custo é tal. Então, é uma análise completa. Eu fiz uma busca sobre roubo e encontrei aqui, ó, iluminação noturna, encontrei um resumo sobre o estudo e cliquei no link e abri o estudo. Isso aqui é uma revisão sistemática. Como eu falei para os senhores, é um resumo de vários estudos, é um agrupamento de vários estudos sobre o mesmo tema. Então, quem criou essa revisão sistemática buscou, encontrou 13 estudos, fez uma análise conjunta de 13 estudos sobre iluminação noturna na redução de crime. O que vocês acham? Isso aqui vai dar bom ou não? Vamos lá. De um modo geral, as evidências sugerem redução do crime. Os 13 estudos, tanto crimes violentos quanto crimes contra a propriedade, foram reduzidos, uma média de 21%. Crimes violentos menos, viu? Quando a gente coloca dois resultados juntos, a gente chama isso de desfecho combinado. Na medicina a gente fala assim, olha, esse remédio melhorou a glicose e a mortalidade. Você fala, que beleza, o paciente está morrendo menos. Aí quando você separa, ele não alterou a mortalidade, só alterou a glicose. Mas quando você junta os dois desfechos, dá a impressão de que é muito bom. Então aqui reduziu praticamente roubos, não crimes violentos. Não houve efeito colateral, não teve aumento de criminalidade em outras áreas adjacentes, por exemplo, poderia deslocar a criminalidade para uma área adjacente. Isso não aconteceu. Eu vou passar rapidamente aqui. A qualidade dos estudos é razoável, né? São estudos pequenos, são estudos antigos, mas o risco de viés não foi comprometedor. Como que funciona? Qual que é a nossa ideia? Senhores, a nossa ideia é o aumento da visibilidade e do número de pessoas que utilizam a rua à noite vai inibir a criminalidade. 4 estudos avaliaram apenas o efeito nos crimes à noite, não houve diferença. 9 estudos avaliaram o impacto durante o dia e à noite, houve diferença. Opa,
eu estou eliminando à noite. Não houve redução da criminalidade à noite, houve redução durante o dia. Como assim, né? Parece que não é só a questão da visibilidade. Quando a gente coloca lâmpadas novas naquele bairro, isso gera um sentimento na comunidade de mais cuidado com o bairro. Os moradores tomam ações que podem reduzir o crime. Então parece que esse é o mecanismo responsável pela redução de criminalidade e não a luz. Em quais contextos funciona melhor? No Reino Unido, o resultado foi melhor do que nos Estados Unidos. Para cada 100 crimes, no Reino Unido foram 38 a menos. E nos Estados Unidos, 7 a menos. Será que em Belo Horizonte é diferente? Possivelmente. A gente não pode também exportar o dado do jeito que ele vem de lá. Por tipo de crime, contra a propriedade, 17 crimes a menos. Crimes violentos, 9 crimes a menos. Aqui tem um probleminha, que a gente, é um termo estatístico, esse resultado aqui pode não ser isso. A gente fala que o resultado passa pelo efeito nulo, pode ser que não corresponda à realidade. A hora do dia, considerando os crimes cometidos ao longo de 24 horas, 30 crimes ativos foi observado. Para turnos, não foram observadas reduções em áreas com iluminação nova. Considerações econômicas, somente 2 estudos falaram que o investimento na iluminação compensou a redução de criminalidade. Os outros não citaram. O que deve ser levado em conta para a implementação? A revisão fornece poucas informações sobre como implementar a melhoria, que tipo de lâmpada, como executar isso não foi descrito no estudo. Um resumo crítico desse estudo, um resumo rápido. Melhorar a iluminação pública reduz crimes em média 21%, sobretudo crimes patrimoniais. O efeito foi mais consistente no Reino Unido, nos Estados Unidos nem tanto. O mecanismo provável é o aumento da coesão social, do orgulho comunitário, e não apenas a vigilância. Pouca informação prática sobre como implementar. Custo-benefício positivo, mas sem uma análise mais séria. Limitações são estudos antigos, heterogêneos, com possíveis vieses. Conclusão: a intervenção é útil e custo-efetiva em determinados contextos, mas não deve ser considerada também uma intervenção salvadora, isolada. A iluminação com hotspots polícia talvez seja mais eficaz do que a iluminação. Como saber isso? Ver se alguém já estudou essa intervenção combinada. Bom, finalizando aqui, senhores, eu vou deixar 8 mensagens finais aqui dessa apresentação. Vamos dar os 50 minutos. Primeiro, policiamento baseado em evidências é paralelo à medicina baseada em evidências. As decisões devem unir melhor evidência científica, experiência prática e valores da comunidade. E aí, só lembrando, aqui quando a gente fala de evidência, a gente não está falando de evidência criminal, tem impressão digital, não é isso. É estudo, é o que foi produzido. As evidências que a gente fala são essas. Segundo, a tradição e a autoridade não basta. É preciso testar e avaliar como funciona. Terceiro, estudos clássicos que a gente mostrou aqui mostraram que o óbvio muitas vezes não se confirma na prática. Parecia óbvio que encher a cidade de polícia e diminuir a criminalidade, mas isso não aconteceu. Parecia óbvio que aconselhar o agressor a não bater mais na mulher dele funcionaria naquela época, naquele contexto. Não funcionou. Nem toda evidência é igual. As revisões sistemáticas e meta-análises oferecem uma confiabilidade maior. Isso é um assunto para depois, outra conversa. Existem meta-análises ruins também, mas a gente conversa sobre isso no momento.
Esse modelo M ajuda a entender o efeito, o mecanismo, os moderadores, como implementar o curso. O contexto importa. O que funciona em um país ou cidade pode não funcionar no outro. Custo, efetividade e viabilidade prática são tão importantes quanto a eficácia estatística. E, por fim, o futuro do policiamento está na integração de ciência, prática e ética, sempre com foco em proteger vidas e fortalecer a confiança social. Isso que eu tinha para dizer para os senhores. Pessoal, é uma introdução ao tema. Acho que muitos de vocês estão assustados. Meu Deus do céu, né? Chegar, quem vai para a região de Tiradentes, São José do Vento? Alguém de lá, daquela região? Quer voltar para lá? Não, sou de lá, tem que cuidar bem da região. Imagina você voltando lá, surgiu um problema no seu setor. Qual que é o futuro da atividade policial? É isso aí, assim como o médico faz, sentar, parar, fazer um bom diagnóstico, buscar boas evidências, bons estudos, ver qual é a evidência que funciona. Esse é o futuro. Não adianta e não vai ter efeito nenhum simplesmente, vou aumentar a viatura, vou aumentar efetivo, vou comprar mais arma. Isso não funciona. É jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. Então, só que para essa nova polícia, de policiamento baseado em evidências, precisa de uma base estatística muito grande, de conseguir saber chegar e ler uma meta-análise. Talvez muitos de vocês é a primeira vez que escuta essa palavra. Meu Deus do céu, o que é uma meta-análise? É saber chegar e analisar criticamente a meta-análise, se ela realmente é boa ou não, quais são os estudos que são bons ou não, e depois de ter isso, pensar numa intervenção adequada, e é isso que o médico faz. É isso que quando a gente procura um médico com problema de saúde, eu não quero chegar lá e ele tacar remédio sem saber se funciona ou não. Tem que saber qual remédio funciona para quê, em qual quantidade, durante quanto tempo, e é isso que tem que se transformar na atividade policial. Não adianta simplesmente aumentar a polícia, não adianta, ok? Então aqui, muito obrigado, viu? A gente que agradece. Aqui está o futuro da nossa instituição, meus cadetes que vão comandar a polícia. Então, ter essa fala com você aqui é muito importante para nós. A Bruna vai fazer um agradecimento, né, Bruna? Senhor, boa tarde, boa noite, né? Com a permissão do senhor capitão, gostaria de agradecer ao senhor pela palestra, excelente palestra sobre o policiamento embasado em evidências, né? Como a ciência ela pode melhorar a nossa atuação policial. E aí o senhor nos desperta essa vontade de estudar ainda mais a criminologia, porque as polícias militares elas ainda carecem muito desse aprofundamento, né? Mas a gente já está caminhando para isso. Nós já temos essa disciplina. E aí, assim como a medicina baseada em evidências, ela gera diagnósticos, tratamentos precisos, nós também, como policiais militares, nós também precisamos atuar dessa forma, não só abandonando aquelas atuações históricas e repetitivas do que eu acho, do que parece que nós devemos fazer para cientificamente nós atuarmos de forma precisa, com estudos na prática, artigos científicos embasados em evidências. E aí medir esses impactos, estudar as evidências, principalmente de polícias de todo o mundo, e isso faz com que nós adaptemos a nossa atuação policial à nossa realidade. Por isso, o trabalho policial ele é imprevisível, como o senhor bem disse aqui, ele é imprevisível e nós devemos tomar decisões sob forte pressão. Por isso, é essencial a nossa atuação estar embasada aí nessa ciência aplicada. E aí eu gostaria de agradecer ao senhor pela presença e por nos ampliar e despertar essa curiosidade. Obrigada.
Aqui, mais uma vez, muito obrigado, né? A Bruna falou em nome da turma. Então, a gente tentou fazer aqui de forma mais rápida possível, nem abrir para perguntas, não, para poder liberar vocês um pouco mais cedo, para não ficar cansativo, né? Porque o assunto tem alguns pontos mais densos. Então, espero ter sido útil para poder despertar a consciência de vocês dessa nova polícia que vai estar na mão de vocês fazerem, o desafio que vocês têm aí para poder comandar a nossa polícia, viu? Então, turma comando do xerife, muito obrigado e siga com as ordens.